Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, estejam seguros, estejam em casa para assistir mais um Bora Falar de Branding. Vai conversar hoje com Daniela Ximenes, a gestora da marca Nissin Foods no Brasil. Vamos procurar entender um pouquinho sobre a cultura dessa empresa, que é nipônica. Vamos tentar entender como é que ela articula todas as ações dela de branding para fazer cada vez mais diferença dentro de um setor, do segmento alimentício, que tem aí vários players, né, alguns globais e alguns locais, como é que ela posiciona essa marca internacional dentro do contexto brasileiro. Então, com vocês, em um segundo, Daniela Ximenes, a gestora da marca Nissin Foods no Brasil. Só antes disso, te peço, por favor, clica aqui embaixo, dá o like se você está gostando, compartilha com quem você achar que faz sentido o conteúdo do Bora. Ele não tem nenhum objetivo comercial, acima de tudo, um objetivo acadêmico de fazer com que mais e mais pessoas alcancem as estratégias e, principalmente, conhecer os executivos que estão por trás das estratégias das grandes marcas que acontecem aqui no nosso país. Então, se você gosta, compartilha, curte. Se quiser me dar alguma recomendação de marca ou de executivo que você entende que é destaque no branding, pode procurar aqui no canal, pode botar aqui no canal do YouTube ou colocar lá no LinkedIn, Dario Menezes. Vou estar à disposição para a gente interagir tentando fazer, a cada dia, a cada episódio, um Bora mais integrado, colaborativo e compartilhando ideias acima de tudo, tá bom? Então, em um segundo com vocês, Daniela Ximenes, a gestora da marca Nissin Foods no Brasil. Um abraço. Olá, pessoal. Voltando então agora com Daniela Ximenes, a gerente de marca da Nissin Foods aqui no Brasil. Você vai ter a oportunidade de conversar com a Daniela, entender um pouquinho sobre essa marca que tem origem lá no Japão, na Segunda Guerra, que tem propósitos muito bacana, e entender como é que eles se posicionam dentro desse segmento tão disputado que é o segmento alimentício. Dani, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua atenção, né? Desde o primeiro contato, você teve logo o aceite, a predisposição de compartilhar aqui um pouquinho com quem assiste o Bora. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, Dário, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, bater esse papo. Obrigada mesmo. Imagina. Bom, como você falou, você viu alguns episódios ou pedaços dele, né? Eu sempre começo com uma pergunta que é muito simples, é muito direta, mas que, como eu digo, é muito densa, porque conta histórias de vida, contam, acima de tudo, trajetórias de vidas de executivos de marcas relevantes, né, no nosso país. Então, primeiro de tudo, assim, a gente queria conhecer um pouquinho quem é a Daniele, o que estudou, e como você chegou nessa posição bacana que você tem hoje. Legal, Dário. Eu sou formada em propaganda e marketing. Depois eu fiz um curso de administração também, me formei em administração. E depois, na sequência, eu fiz um MBA em gestão estratégica e econômica de mercado na FGV. Somando tudo, eu tenho hoje 15 anos, mais ou menos, de experiência em marketing, que eu construí sempre em indústrias de alimentos e bebidas. O que eu posso dizer assim? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu adoro esse mundo da marca, esse mundo do marketing, e eu faço de tudo para me manter atualizada, né? Então, com cursos, leituras, gosto bastante de acompanhar tendências, né, de mercado, tendências de consumo, tendências mundiais, né, do que está acontecendo fora, que pode chegar aqui no Brasil daqui a algum tempo. E também eu fico muito próxima, né, dos nossos consumidores para entender realmente o que eles precisam. Então, esse é um pouquinho do meu perfil, do que eu gosto de fazer, e eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Que bom, né? Ou seja, uma carreira que você estudou conteúdos multidisciplinares, marketing, administração de negócios, depois um MBA, como você falou, e fez a carreira dentro do que você falou, dentro do conceito do food and beverage, né? Conta um pouquinho quais foram as empresas por onde você passou desse alimentos e bebidas. Certo. Bom, na Nissin eu estou há quase 5 anos já, né?
Eu sou responsável pela linha Cup Noodles, talharim, cremoso e a linha Hot. Mas antes da Nissin, eu trabalhei na Nestlé, na JDE, que ela é a dona do Café Pilão, e a Pernod Ricard, que tem bebidas alcoólicas, por exemplo, o Absolut e Ballantines. Mas o meu grande desafio hoje é Cup Noodles, né? Que é um macarrão instantâneo no copo, esse é um novo formato. E também o target, ele é muito desafiador, porque é aquela galerinha entre 18 e 24 anos que é super conectada, onde tudo acontece muito rápido, então a gente tem que fazer tudo com muita agilidade e rapidez. Então, eu trabalhei nessas empresas, mas hoje o meu foco é na Nissin, principalmente com Cup Noodles, né? Já há quase 5 anos aí na empresa. Estou anotando aqui porque depois eu vou voltar nisso aí. 18 a 24, Cup Noodles. Eu vou voltar já Isso já aí, nessa. Tá. com É certeza. bacana, então, de novo, né, tanto o seu conhecimento acadêmico, onde você estudou em conteúdo e objetivos diferentes, como passagens pela empresa, né? A Nestlé, que é uma belíssima escola, e, por exemplo, a Pernod Ricard, que é um outro segmento, dentro do segmento, né, um outro mundo, para conseguir chegar nos desafios atuais da Nissin. Complementariedade de conhecimento é sempre bacana para um executivo, né? Agora, E conta para... categorias, né? Isso, Categorias diferentes, é muito isso, importante. isso. Agora, conta para a gente um pouquinho, né, para a gente começar, como é você ser a gestora de marca, né, a gestora de marketing de uma empresa como a Nissin. Quais são os teus... você falou aí quais são as marcas que estão debaixo de você, né? Mas como é que vocês estão estruturados? Quais são os seus grandes objetivos de branding? Certo. A Nissin, né, a empresa Nissin, ela está sempre atenta ao consumidor, né? Então, a gente tem um excelente departamento de saque, que conversa diariamente com o nosso consumidor, e Peraí, também desculpa, não entendi. Um departamento de... de saque, Ah, tá. que é aquele contato diário, né, com o nosso consumidor para entender os seus anseios, o que, que eles precisam. E também a gente fica muito ligado nas nossas redes sociais, né? Seja para criar um produto, seja para ter insight de campanha e de comunicação. Então, o meu papel dentro da Nissin é fazer com que toda essa cadeia aconteça, né? De acordo com a cultura da empresa, que é centrada no consumidor. Então, a gente está lá, a gente escuta o consumidor, a gente tem insight, a gente lança os produtos que eles precisam, que eles desejam. Então, o meu papel é fazer com que essa roda gire, né? E, por outro lado, tem um lado da Nissin que é extremamente divertido, né? Porque as campanhas, elas são muito bem-humoradas, ela sempre tem um elemento surpresa, né, para o consumidor que ele não estava esperando e de repente acontece algo inusitado, algo louco, crazy, né, que a gente fala, sempre com uma linguagem jovem. E então é um balanço muito gostoso, né? Tem toda essa parte business, mas tem todo esse lado muito divertido, né? Que são essas campanhas e estar em contato com o consumidor toda hora, né? Até essa semana, a gente lançou uma campanha de Cup Noodles, logo no começo dessa semana, que foi um conceito muito diferente. O ator principal é um senhor, né, o seu Viriato, e ele é como se ele tivesse um canal no YouTube e ele tenta ser todo moderno para explicar para os consumidores o que é Cup Noodles, né, quais são os benefícios. Então, esse protagonista, ele leva muito carinho, né, para os consumidores. Eles se identificam bastante com aquele senhorzinho tentando falar de uma forma descontraída, descolada. Então é bem divertido mesmo. Entendi. E dentro disso que você falou, né, de vocês serem orientados para o cliente e estarem sempre monitorando as sugestões, recomendações que vêm nas redes sociais, imagino que deve vir muita coisa, vou usar uma expressão que você usou, né, inusitada, mas também devem vir recomendações interessantes que podem se transformar em novas formulações ou novos produtos, né? Isso deve ser bastante rico para vocês ter esse canal dinâmico para receber sugestões, né? Nossa, é super rico, porque
às vezes a gente, no escritório, a gente fala, por que que a gente não lança um sabor X, né? Mas será que o consumidor gosta? Então, quando a gente conversa com ele através do site ou das mídias sociais, a gente consegue ter certeza que é aquilo que a gente quer. E vem muita coisa criativa, vem tanto ideias para campanhas como para lançamentos de produtos, coisas que a gente nem imaginava e a gente fala, nossa, olha que insight legal, né? Realmente pode funcionar, né, com Cup Noodles ou com qualquer outra marca. Então, é muito rico mesmo esse conteúdo que a gente tem, que vem do próprio consumidor. Desculpa, eu vou fazer aqui uma abstração na minha cabeça. Vamos supor, o Dari entrou lá e deu a sugestão de fazer um Cup Noodles de, deixa eu pensar aqui, pimenta com frutas vermelhas. Aí vocês recebem, é inusitado, e aí vai para um departamento de pesquisa alimentícia para ver tanto a qualidade alimentícia, nutricional disso, como viabilidade de fazer aquele produto. É mais ou menos esse fluxo, né, que segue. Exatamente. Lógico, no meu caso seria descartado no primeiro momento, porque pimenta com fruta vermelha deve ser horrível, mas é esse o fluxo, né, que faz. Exatamente. Ou a gente tem um insight de sabor, por exemplo, ou interno, ou do consumidor, ou de alguém da família, nossa, eu gostaria tanto de um sabor tal, ou de algum amigo, enfim. A gente escuta realmente todo mundo, né? E depois que a gente tem esse insight, a gente tem um time de P&D, né, na nossa fábrica, que eles desenvolvem essas fórmulas. Então, a gente dá a ideia louca e, em parceria com esse time, eles desenvolvem a fórmula, verificam as matérias-primas que a gente tem no mercado, e aí a gente cria esses sabores. E depois que a gente tem esses sabores, né, não adianta eu, Daniele, gostar. Quem tem que gostar é o consumidor. Então, depois que a gente tem esse sabor, a gente faz uma pesquisa de mercado para entender se para o consumidor isso é legal. Então, dessa pesquisa, a gente também sai com diversos deveres de casa, ou para ajustar a fórmula, eu queria mais o sabor do queijo, por exemplo, ou eu queria que tivesse mais molho. Então, depois dessa pesquisa com o consumidor, a gente refaz a fórmula, né, faz esses ajustes para ficar de acordo com o que o consumidor gosta e depois lança o produto. Entendi. É um longo, porém necessário caminho para você ter assertividade no lançamento, né? Exatamente. Tá, vamos dar um passo atrás, vamos voltar um pouquinho no tempo. Primeiro, assim, conta um pouquinho para a gente quando e aonde surgiu a Nissin, o propósito dela e o tempo de Brasil que tem, por favor. Certo. A Nissin é uma empresa japonesa, né? O fundador foi o senhor Momofuku Ando, e ele foi o fundador da Nissin e o criador do macarrão instantâneo. Ele teve essa ideia após a Segunda Guerra Mundial, que foi quando o Japão vivia uma época muito difícil, né, de racionamento de comida, a população passava por períodos longos de fome, muita fila para comprar alimento, porque era muita pouca coisa, né, que se tinha, muita pouca comida que se tinha. Então, nesse período, ele teve essa ideia de oferecer para a população um alimento que fosse fácil, rápido e acessível. E assim ele, depois de um tempo de estudo, nasceu o Chicken Ramen, que foi o primeiro macarrão instantâneo do mundo, que realmente tinha essa missão, né, de matar a fome de uma forma rápida e acessível, para ajudar o Japão daquela época, né, os problemas que o Japão estava enfrentando naquela época. Já no Brasil, a Nissin chegou em 1965, então já tem bons aninhos aí de Brasil. E se eu não errei na conta, 55 anos. Exatamente, tá afiado. E o Cup Noodles a gente lançou no Brasil em 1971. E primeiro, assim, só voltar, né? Só para ver se ficou claro. Em 1965, o Nissin chegou no Brasil e em 71 foi lançado o Cup Noodles, tá? Que foi o primeiro macarrão instantâneo em copo.
Entendi. E aí, para cumprir esses pilares que eu te falei de DNA da marca Nissin, né? Praticidade, acessibilidade, sabor, segurança e durabilidade. Esse é realmente o DNA da Nissin. Vamos lá de novo, qual o DNA, ou seja, os pilares da marca da Nissin. Praticidade, acessibilidade, Ou seja, para todo mundo, né? para todo mundo, de uma forma prática, que tenha um sabor gostoso, que seja gostoso de comer, sabe? Que tenha, que dê aquela satisfação em comer. É um produto seguro, porque a gente tem toda a segurança, né, alimentar, tudo feito com extrema qualidade, né, do começo ao fim. E durabilidade, né, que é um produto que você pode comprar, deixar na sua casa e fazer depois. Não é um Entendi. negócio que estraga rapidamente. Praticidade, acessibilidade, o gostoso, a segurança alimentar e a durabilidade. E aí eu estava Exatamente. conversando, e só para fazer uma pausa aqui, né? Só para você respirar e quiser beber uma água, assim, eu vou agradecer aqui até a Tamires Rodrigues, que fez todo o meio de campo e graciosamente tinha me dado uma visão geral sobre isso. Então, obrigado, Tamires. Legal. Vamos lá. Primeiro, assim, Dani, eu acho essa história muito bacana, muito bacana. Eu acho que é uma bela oportunidade que vocês têm quando cada vez mais se fala sobre propósito de organização, né? Esse é um belo motivador, é um belo propósito aí para frente. E os pilares da organização estão em cima disso. E aí fiquei aqui pensando, né, ainda que você não esteja diretamente responsável por isso, mas daí surge o miojo que vira um sinônimo de categoria, né? Exatamente. Então, Uhum. assim, é interessante quando a gente mergulha, e agora estou falando com a câmera aqui, né? É legal quando você mergulha dentro de uma categoria e tenta entender os players daquela categoria, porque alguém pode ter se tornado, e isso tem os prós e contras, né? Mas, acima de tudo, tem um destaque como sendo o primeiro a ir, a quem, de alguma maneira, lidera e estabelece o que é o segmento, a categoria, né? De ser o sinônimo da categoria, como é Gillette, como é Band-Aid, como é miojo que a gente está conversando aqui. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar. Agora eu vou pegar aqui uma parte que eu tinha anotado aqui, né? Então, você falou que Cup Noodles, especificamente, 18 a 24 anos, foi isso que eu anotei aqui, não sei se você tem mais. E É aí me diz isso uma mesmo. coisa, nossa, esse é um universo disputado por 450 mil empresas, atenção, dos millennials, né? Exato. Que é nativo digital, que é gamer, uma grande parcela é gamer, que está no TikTok, que está não sei o quê. E aí você falou de inusitude. Como é que isso junta, né? Por exemplo, vocês fazem alguma ação em game? Ou já pensaram em fazer? Já sim, o nosso foco, né, o target de 18 e 24 anos, mas a gente conversa bastante com universitários, os gamers, os geeks, são essas tribos que realmente precisam do nosso produto, né, essa troca, né, entre Nissin e esse target, porque é a galera que está lá na correria, né, ele sai do estágio, ele vai para a faculdade, então ele tem que comer no pequeno tempo que ele tem entre uma coisa e outra, né? Então, as nossas campanhas, os nossos eventos são totalmente direcionados para esse target. Quando a gente podia, é que nesse momento a gente não pode, mas quando a gente participava de eventos, né? E logo mais vai voltar, se der tudo certo, enfim. Mas a gente participava muito de eventos de gamers como a BGS, que é a Brasil Game Show, tem a CCXP, que é um evento muito voltado para gamers e geeks, Rock in Rio, tudo isso para mostrar que Cup Noodles ele pode ser consumido fora de casa, né? Ele é uma comida muito prática que você pode comer em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, por isso que a gente trabalha essas ativações fora de casa também. Mas me diz uma coisa, né? Desculpa eu não ter feito todo o meu dever de casa. Imagina. Miojo, como eu falei, né, que é o sinal de categoria, e aí tem aquela continha mágica de mais ou menos 3 minutos. Às vezes as pessoas fazem brincadeiras com outras coisas que podem demorar
um tempo Sim. igual fazer um miojo, né? Cup noodles, ele já vem pronto e é só aquecer ou ele também precisa de um tempo baixo, curto de preparo para quem está, por exemplo, um universitário que está dentro da universidade? Ele já é preparado ou quase semi? Cup Noodles é muito fácil. Ele, por ter essa embalagem em copo, você só precisa adicionar água quente e deixar 3 minutinhos no próprio copo. Então, você não precisa de uma panela ou você não Sim, precisa sim, de um entendi. prato, né? Você faz tudo na embalagem. E o produto em si, ele já vem com ingredientes, né? Então, ele vem com pedacinhos de cenoura, Uhum, milho, uhum. dependendo de cada sabor. E além disso, a embalagem também vai no micro-ondas. Então, ou você adiciona água quente, ou você põe a embalagem no micro-ondas. Então, é muito fácil. Então, você consegue, por exemplo, eu tô fazendo estágio e eu vou sair do estágio e vou para a faculdade. Então, eu coloco água quente no escritório e já saio com o produto só terminando de cozinhar no copo e já posso comer no caminho. Então, é Entendi. muito, muito fácil. E aí eu me lembrei até do chimarrão do gaúcho, né? Que ele leva para qualquer lugar, você leva o Cup Noodles para qualquer lugar, né? Para qualquer Si- lugar. Simples como isso. Legal. É, Exatamente. dentro da. Você falou aí, né, do tomara que em breve a gente possa, e com certeza tomara que muito breve a gente possa, mas, assim, quais foram os grandes desafios da marca Nissin durante todo esse admirável, quer dizer, admirável não tem nada, né? Mas esse mundo novo, desafiador que surgiu aos nossos olhos, né? Quais foram os Hum. principais desafios da marca e se vocês fizeram algum tipo de ação na pandemia, né? Até porque, como você falou aqui, de segurança alimentar, infelizmente, muitos brasileiros passam por uma situação de insegurança alimentar, né? Então, o que que vocês fizeram? Quais foram os desafios e ações no contexto da pandemia? Certo. A gente teve que adaptar todas as nossas campanhas de comunicação. Então, passou a ser, as campanhas passaram a ser direcionadas para incentivar, né, o consumidor em todas as precauções necessárias, né, para a saúde de cada um. E para Cup Noodles, a gente sempre incentivou o consumo fora de casa, só que durante esse período, essa adaptação, a gente quis mostrar também que o Cup Noodles pode ser consumido dentro de casa de uma forma prática. Então, a gente adaptou toda a linguagem das campanhas e falando especificamente também de Cup Noodles, né, a gente tinha uma plataforma de eventos muito grande, né, todo ano, grandes eventos, Rock in Rio, CCXP, esses que eu já te falei um pouquinho agora. Mas Rock in Rio volta ano que vem, O tranquilo. ano que vem volta, exato, Volta. E aí vocês volta. fazem, desculpa perguntar a você, por exemplo, no último Rock in Rio, o que vocês fazem é degustação do produto? Vocês oferecem para todo mundo que entra no Rock in Rio ou é vendido? Só para entender como é que vocês se situam no Rock in Rio. Certo. A gente tem um stand dentro do Rock in Rio com venda de produto a um preço bem acessível, mantendo o DNA da Nissin, um preço super acessível, principalmente quando a gente fala em grandes eventos, né? Então a gente mantém o preço que a gente pratica lá fora, né? Então, dentro do evento, para oferecer essa facilidade para o consumidor. Infelizmente, a gente cancelou, né, todos os eventos nesses 2 últimos anos, mas em compensação a gente trabalhou fortemente as redes sociais com campanhas, adaptando também o conceito de cada campanha nesse cenário atual que a gente está vivendo. Imagino, assim, você começou a falar, eu me teletransportei lá para o Rock in Rio, né? Uhum. Eu fui acho que é ano ímpar, eu fui em 17, não fui em 19, eu acho que é essa a conta, mas assim, eu fiquei, Uhum. É fiquei isso. imaginando, né, a, a multidão querendo Cup Noodles, deve ser, como você disse, é prático, é rápido, é acessível, então deve ser um, um show de bola lá dentro, faz todo sentido. Desculpa, só Ah, o consumidor gosta. eu te atropelei só porque esse meu Rock in Rio te cortei um pouquinho. Eu estava falando das Imagina. ações na pandemia, desculpa, eu te cortei. Isso. A Nissin também, a gente fez, né, ações sociais.
Um ponto legal aqui de mencionar é que a gente doou produtos para caminhoneiros porque a gente percebeu que eles estavam com muita dificuldade de encontrar um lugar para comer, né, nas estradas, porque tudo fechou. Então, a gente doou Cup Noodles para que eles pudessem continuar se alimentando enquanto trabalhavam, né? E isso foi uma ação bem legal, foi ótimo ajudar essas pessoas tão importantes, né, que fazem todo o fluxo rodar, né? E a gente também deu produtos para profissionais da saúde, esses que estavam na linha de frente, né, da pandemia. E mais uma vez linkando, né, com o DNA da Nissin, do lançamento lá atrás no pós-guerra do Japão, a gente sabe que em tempos de crise, né, a nossa categoria tem um papel fundamental na sociedade e a gente resolveu ajudar essas pessoas que estão aí na linha de frente para ajudar todo o país. Então, foram ações bem legais que a gente teve aí nesse período. Então, se eu entendi corretamente, dentro da matriz de público que vocês têm, e uma empresa alimentícia tem N stakeholders diferentes, mas foi uma opção estratégica da empresa, apoiar profissionais de saúde, 2, apoiar caminhoneiros, visto as dificuldades deles, acima de tudo, encontrar refeição, porque isso poderia, de alguma maneira, trazer impacto até na paralisação de caminhoneiros pelo Brasil. Tá certo? Entendi correto? Sim, porque eles, na estrada, estava tudo fechado, né? Não, Então, sim, sim, eles ficam dias na estrada sim. e com dificuldade para comer. Então, foi um nicho aí que a gente resolveu ajudar, né? Porque a gente sabe da importância deles aqui para o Brasil todo, né? Não, claro, eu estava só fazendo double check para saber se eu tinha entendido, mas assim, a, É, a ação é, nossa, legal, inquestionável, é super, hiper válida, nem super, é hiper válida, né? É, legal. Você pode contar um pouquinho para a gente, tipo, o que que foram as inusitudes dos últimos 3 meses? O que que vocês encontraram nos últimos 3 meses? Sim. Bom, falando um pouquinho de lançamento, a Nissin lançou duas novas linhas de produto. Uma delas é a saladaria, que é para consumo frio. Então, diferente do que a Não gente precisa de sempre água quente. você cozinha o miojo, né? O seu pacotinho, mas depois você deixa ele esfriar e você põe o tempero só depois e você come estilo salada. Então, com essa linha de produto, além de ter um sabor, né, focado em salada, por exemplo, Caesar, frango grelhado, você consome ele frio e você pode colocar salada e legumes, né, quando você prepara. Então, foi assim um segmento novo dentro da categoria, né? Nenhuma outra Nossa, isso, linha. isso abre um leque de novas oportunidades, né? Com certeza, com certeza. É aquilo que a gente conversou, né? De você entender a necessidade do consumidor e trazer para pegar esses insights e fazer acontecer, né? E outra linha que a gente lançou também há pouco tempo é a linha De Boas. Essa linha também é uma quebra de barreira, porque a gente trouxe para a categoria benefícios funcionais. Então, é uma linha que tem grãos integrais, ele tem benefícios funcionais e era um produto que muita gente já vinha pedindo, né, para a Nissin. Então, esses dois lançamentos, eles abriram várias portas aí, né, para os consumidores, que você consegue encontrar de tudo. Você tem a linha fria, você tem a linha funcional, você tem a linha em copo, você tem o tradicional Nissin Lamen, né, com diversos sabores. Então, é trabalhar muito bem o portfólio para conseguir atender todos os nossos consumidores. Eu só não guardei qual é o nome da marca funcional. De Boas. De Boas, Ela olha. tem grãos integrais, isso. Ah, entendi, entendi. Até o nome, né? Ele É, já é um nome é, mais é. esposado. Não, não parece o nome, parece o início de uma conversa, né? Tô de boas, né? Parece que é o início de uma conversa. É, Dani, vamos
virar um pouquinho, né? A gente falou muito sobre outros produtos e sobre consumidor, sobre cultura, mas todas as empresas, e vocês não são diferentes, têm desafios com relação à sustentabilidade. E aí eu já, de antemão, né, já tenho como é que eu posso dizer, a quase absoluta surpresa, falo quase porque a vida é uma caixinha de surpresa, mas eu tenho a quase absoluta certeza que vocês, como sendo uma empresa nipônica e que nasceu no pós-guerra, isso já é no DNA da organização ser sustentável, ser responsável, né? Mas, por exemplo, o Cup Noodles é plástico, né? Então, assim, primeiro, assim, como é que a sustentabilidade está inserido dentro da organização? E segundo, especificamente para um produto que está debaixo do seu guarda-chuva, que preocupação de sustentabilidade vocês têm? Tá. Bom, começando, falando um pouquinho internamente, né? A Nissin faz um trabalho muito forte de sustentabilidade com os seus colaboradores. Então, desde coisas simples, apaguem as luzes, não imprimam coisas que não são necessárias. Então, tem todo esse trabalho de conscientização com os consumidores em todos os níveis, né, da cadeia. E é muito legal isso, é bem desenvolvido, a gente fala bastante sobre isso. Recicla, tem toda a parte de reciclagem de material internamente também, então é bem forte internamente. Falando um pouco para o consumidor, a gente tem diversas ações que para incentivar os consumidores a adotarem esses hábitos sustentáveis, né, para gerar menos impacto, né, no nosso ambiente. E uma dessas ações é incentivar o descarte da embalagem de Cup Noodles de uma forma correta. E um exemplo que a gente começou a trabalhar mais fortemente com os consumidores foi no Rock in Rio, né, que a gente fez uma ação de reciclagem, separando as embalagens, ensinando o consumidor a separar cada coisa. Então, são esses tipos de ações que a gente faz e a gente quer potencializar ainda mais, né, com os consumidores, tanto com os consumidores, como internamente com os colaboradores. Eu trabalhei um tempo, né, em projetos com a Tetra Pak, por exemplo, né? Uhum. E aí a Tetra Pak desenvolvia a Second Life para as embalagens, né? Uhum. Então, um percentual é trazido de volta e ela fazia desde banquinhos simples, né? Banquetas para distribuir em comunidades carentes e Eu já vi, é legal. porta-lápis, não sei o quê, né? Talvez não seja o caso de vocês, mas talvez se pudesse, só fica aqui só uma sugestão, talvez vocês pudessem sugerir segundo as utilidades para o Cup Noodles, né? Desde um vasinho para planta, sei lá, alguma coisa, né? Sugerir dentro das ações, das sugestões que você já faz, como você falou, para fazer o público ter uma postura mais responsável. Vamos que vamos, estamos caminhando aqui para o nosso final. Primeiro, assim, desde já te agradecendo, mas ainda tem mais, calma que tem mais. Como é que vocês, então, assim, de novo, né, teu público, o teu carro-chefe, ou um dos carros-chefes do Cup Noodles, tem 18 a 24, como é que imagino que vocês são fortemente digital, né, nessa telecomunicação, imagino que vocês são fortemente digital. Primeiro, assim, vocês já estão no TikTok, ou pretendem estar, né, o Instagram, tudo demais, com certeza, mas assim, e você também, uma parte da sua verba deve utilizar, é uma pergunta, né? Você deve utilizar em pontos de venda e talvez algumas coisas out of home ou anúncios impressos, eu acho que não. Como é que é o teu mix de comunicação e como é que vocês integram a estratégia digital com o offline? Certo. A gente, o carro-chefe, né, de mídia para a gente são as mídias digitais. Então, a gente trabalha fortemente as mídias sociais da marca, que é Facebook, Instagram, YouTube. E a gente começou agora a trabalhar com TikTok, né, que é um formato diferente, mas também super interessante, que a gente entrou agora também no TikTok. Além disso, a gente tem um time de influenciadores para Cup Noodles. Então, realmente essa galera que ama o produto e divulga em suas redes sociais.
Então, eles também nos ajudam a divulgar a marca. E a gente ainda tem um pouco de TV, mas a gente, para Cup Noodles especificamente, a gente trabalha TV fechada, e Nissin Lamen a gente trabalha na TV aberta. Mas a maioria do investimento vai no No digital. digital, né? E para Cup Noodles, além do time de influenciadores, a gente trabalha os eventos, né? Essas plataformas de gamers e geeks e música com Rock in Rio, porque a gente quer estimular, a gente estimulava e vai, né, quando tudo isso passar, continuar estimulando o consumo fora de casa. Um pouco isso que eu te falei, que é um produto muito prático, que você pode comer a qualquer hora, em qualquer lugar. Lollapalooza, vocês fizeram ou não? A gente ia fazer, mas como foi cancelado, mas a gente pretende sim participar quando voltar também. Tá. E aí uma curiosidade, aliás, são duas curiosidades, sou bastante curioso, desculpa. Não, A imagina. primeira, tem algum mega influenciador que vocês trabalham? Sei lá, tipo um Felipe Neto, alguém para esse público? Do Team Cup Noodles, né, desse time de Cup Noodles de influenciadores, eles são Ah, micro-influenciadores. micro-influenciadores, ok. Porém, eles são muito relevantes, quando a gente fala de engajamento, eles são muito relevantes, né, nesse mundo deles. Entendi. E para cada campanha, dependendo da ideia criativa, a gente precisa de um perfil diferente, né, de grande influenciador. Então, conforme o conceito, a ideia criativa de cada campanha, a gente contrata um big influencer para aquela campanha. De novo, a inusitude, né? E a segunda parte, quando você fala de TV fechada, fiquei aqui pensando, você deve pegar programas que tem público 18 a 24, talvez o canal off, talvez programa de skate, talvez programa, né, sei lá, de volta, como é que é, de férias com ex, por aí. São canais jovens, por exemplo, TNT, HBO, esses canais que têm bastante familiaridade com afinidade, né, com o nosso target. É exatamente essa linha que você falou. Beleza, beleza. Adoro essas conversas porque a gente vai desdobrando e ficam, acima Ah, é de tudo, né? maravilhoso. Como é que é? Cup Noodles de férias com ex. De férias com esse. Vocês fazem ações de co-branding? Não fizemos ainda, mas temos algumas ideias que acredito que em breve sairão do papel. Olha, então, peraí, pessoal, peraí, primeira mão, ó, em breve, ó, quem tem interesse aí, ela está capturando aí ideias, quem tem interesse, aproveita, manda aí, ó, Daniele Ximenes, manda que Não, porque, de novo, né, como esse público é muito cobiçado por várias empresas, juntar forças para ser mais relevante faz todo sentido, né? Então, pessoal, o famoso hashtag fica a dica, Daniele Ximenes é a pessoa. Obrigada. Não, faz muito sentido, sabe? Juntar targets iguais com força de duas marcas aí para trabalhar juntas, uma que complemente a outra. Muita marca já está fazendo isso, né? Eu acho que cada vez mais vai aumentar essas coparticipações aí de uma marca com a outra. É bem interessante. Não, faz todo sentido. E boa sorte. Acho que o grande desafio é apenas escolher, igual na vida, no casamento, escolher o parceiro correto. Mas, assim, que faz todo Exatamente, que sentido. faz fit, né? Me lembrei da música da Rita Lee, o amor e sorte, né? Espero que, acima de tudo, vocês tenham sorte para escolher um bom parceiro, porque faz todo sentido para chegar lá. É verdade. Estou chegando quase que no fim. Antes de fazer a última pergunta, já antecipando, eu agradeço, a conversa foi bem bacana, né? Espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham, acima de tudo, entendido o contexto de uma marca que tem uma raiz, que é de uma cultura completamente diferente da nossa, mas que uma vez, se eu não errei na conta, nesses 55 anos, já adquiriu uma brasilidade, e, acima de tudo, né, pelo tudo que a Daniele falou para a gente,
e às vezes acontece com outras empresas, não se tornou uma empresa engessada, muito pelo contrário, é uma empresa que está focada no cliente, que quer escutar e participar do cliente e, acima de tudo, desenvolver novas oportunidades de produtos ou formulações a partir deste simples ato, mas que às vezes nem todas as empresas fazem, que é estar com os ouvidos, com os olhos e anotando todas as sugestões que vêm. Dani, antes da última pergunta, então já desde já, muito obrigado, você é uma simpatia de pessoa. Vamos lá. Eu que agradeço você ter me chamado, gostei muito mesmo, bate-papo super divertido, e quando quiser me chamar de novo, tô aí. Olha que eu chamo, hein? Opa! Vamos... Então vamos lá. Dani, sempre a primeira e a última pergunta são balizadoras, a primeira porque conta uma trajetória de vida e a segunda porque daqui aponta para o nosso público, que é um público de, majoritariamente, pessoas que fazem MBA, 25 a 30, a 35 anos, algo assim. Muitos deles querem entender mais sobre branding, né? Porque, e assim, igual a você, eu investi muito na carreira para aprender, né? Eu tenho 2 MBAs só de marketing, 2 MBAs, um MBA e um MBA de marketing de varejo, instituições diferentes, para escutar professores diferentes, escutar conceitos diferentes. E assim, nesse mundo que a gente vive, né, que é líquido, que é muito instantâneo, às vezes a gente tem a falsa impressão, e aí é uma dica para quem está nos vendo aqui, a gente tem a falsa impressão de que, e isso é recorrente, eu como professor vejo isso às vezes, mas eu não preciso estudar 2 anos, eu não, porque agora tudo é rápido, eu faço um curso de 1 mês de Instagram, eu faço um curso de 1 mês de alguma coisa. É lógico que tudo esse conteúdo é super relevante, fotografia, BI, Instagram, TikTok, qualquer curso é maravilhoso na sua essência, mas a gente precisa, acima de tudo, sedimentar grandes conceitos, né? Então, assim, dentro do tempo seu, do tempo... Vou quebrar a pergunta em 2 partes. Primeiro, assim, dentro da correria do dia a dia, em que fonte você bebe? De onde você procura informações para começar o seu dia? Essa é a primeira parte da pergunta, depois eu vou para a segunda, as suas recomendações. Mas, assim, dentro do seu dia corrido, fala assim, eu não posso começar o dia sem... Aonde você vai? Bom, primeiro eu tenho que me manter atualizada, né, do que está acontecendo. Então, se eu consigo assistir na TV, né, o Jornal da Manhã, eu já assisto logo de cara. Quando tem alguma coisa que eu estou muito corrida, que realmente não deu para assistir, eu vou lá para o online também, primeiro para me situar do que está acontecendo, né? E eu também tenho diversas fontes, e-mails que a gente recebe com atualizações, com tudo que está acontecendo, né? Tipo, economicamente, politicamente, financeiramente. Então, eu tento, logo na primeira parte do dia, já dar uma geral do que está acontecendo. Primeira coisa que eu faço. Tem algum site específico de comunicação e marketing que você acesse com uma certa frequência? Olha, a gente recebe muito. A gente tem o time de comunicação da Nissin, né? Então, eles já fazem esse filtro para a gente, né? Com todos esses links, e mandam esses links para a gente acessar direto as matérias. Então, isso é super prático. Mas, se não, eu vou naqueles. Em UOL, eu vou nesses sites que dão uma geralzona, sabe? Do que está acontecendo. Especificamente de marketing, a gente recebe também da nossa agência de comunicação reportes, né, semanais das principais campanhas, das principais ações não só da nossa categoria, né, mas de diversas marcas. Então, dá para ter uma ciência bem legal do que outras marcas, outras categorias estão fazendo, né, de ideias, de campanhas, enfim. Tá. É bem legal. Parece pouco, mas é muita coisa, né? É bastante coisa, nossa, Parece pouco, mas a gente teve no porque passado uma necessidade de ter as informações, a gente tem a necessidade de selecionar as informações, tal qual é a avalanche de informação que chega para a gente, né? Eu acho que verdade. a gente precisa ter a capacidade de análise, mas precisa ter a capacidade de síntese, né? O que no final das contas é relevante para o meu negócio e para frente. E aí agora... Desculpa, vai, por favor. Não, e além disso, né, esses cursos de atualizações
Eu acho que são muito bons porque você já tem uma especialização, você aprende realmente também na prática, mas esses cursos de atualizações ou livros, enfim, são importantes para você ter uma reciclagem, né, do que você aprendeu, do que você já viveu. Então, eu acho que esse mix, né, de coisas são bons para o desenvolvimento, né, dos profissionais. Tá, e agora a pergunta que não quer calar: que É. recomendação você dá para uma pessoa de 25 anos, 30 anos, que eu sei que você está ali pertinho, né? Mas assim, Ah, quem dera! que recomendação você dá para um profissional que queira, de repente, mudar de carreira ou queira progredir na carreira para ser Uhum. uma gestora de marketing igual, eu me lembrei agora do Ortiganiz, igual que nem você, né? Igual você. Ah, obrigada. É, o que eu acredito, né? Em primeiro lugar, você tem que gostar muito do que você faz, né? Então, eu gosto muito do que eu faço. Então, tudo que eu busco, né, quando eu falo sobre marca ou marketing, é um negócio natural, porque eu realmente gosto, não é uma obrigação, né? Eu faço por prazer, porque eu gosto desse mundo das marcas, né? Outro ponto que eu acho muito importante para quem está começando é ser curioso, né? Então, você tem que sempre se perguntar o porquê das coisas, né? Ai, por que que eu vou lançar isso? Mas por que que essa informação é desse jeito? Porque eu acho que quando você é curioso e você vai atrás, ou pensa, ou começa a se autodesafiar, mas por que que tem que ser assim? É aí que você cresce, é aí que você tem ideias legais, ideias diferentes, né? Não é seguindo aquele padrão que te impuseram, ou é o padrão que todo mundo fala. Então, se questione o porquê das coisas, seja curioso, porque é aí que você tem as grandes ideias e você quebra esses paradigmas. Eu acho esse ponto da curiosidade muito importante para o marqueteiro. Dani, você estava falando aí, eu fiquei lembrando, né? Porque a gente está mais ou menos com 40 gravações do Bora, né? E, por exemplo, para quem quiser, estou falando com a câmera agora, para quem quiser nos acompanhar, a gente tem gravação com o diretor da Coca, por exemplo, Toyota, Vivo, Claro, e 99, Intel, por aí vai, Nissin Foods agora, Unimed, Rio, e por aí vai. E, por exemplo, na conversa você puxou um ponto aí que assim estamos 300.000% alinhados, né? Que foi com o Eduardo Tracanella, que é o VP de marketing do Itaú, né? Para quem quiser resgatar lá no Bora, que eu também falei sobre isso. Eu falo assim, a curiosidade é o melhor de mim. Ah, que E, tipo, legal. se me perguntarem, né, assim, tem uma música do Caetano Veloso, né, bem antiga, né, quem lê tanta notícia. Eu sempre quis ler tanta notícia, entendeu? Eu até hoje, assim, eu entro numa livraria, eu entro num jornaleiro, né, daqueles bacanas, né, que tem em São Paulo, tem no Rio, por aí, por fora do Brasil, eu me perco porque eu quero não só ler a revista de economia, às vezes eu quero olhar uma revista de fotografia, eu quero olhar uma revista de turismo, porque trazem outras abordagens para a gente. Então, assim, eu concordo muito quando você fala assim, da curiosidade. Então, assim, recomendações duplas, minha e da Dani: viaje, veja a cultura, vá a museu, veja filmes, mas não veja filmes só americano, veja francês, veja israelense, tem séries maravilhosas de israelense, tente ler de outra cultura, tente botar, nem que seja meia hora, no canal de espanhol na TV a cabo, um canal português, só para você escutar, ver coisas diferentes. Vai Porque explorar coisas diferentes, né? Pois é, porque né, a gente pode, por exemplo, eu tenho aqui no meu Instagram o Museu do Prado da Espanha, então assim, eu não posso ir no Museu do Prado, mas ele está aqui comigo, eu vejo o Mando Rio no Instagram, então assim, porque esta multiplicidade prepara o teu olhar, com que em algum momento você vai falar assim, nossa, eu me lembro disso porque eu já vi em algum lugar e isso é o famoso Lé com Cré, eu vou juntar isso com isso e olha que coisa maravilhosa que deu, né? É verdade. Dani, Maravilhoso. muito obrigado. Obrigado Ah, por tudo. Você realmente, de novo, né, falando, foi uma simpatia com essa conversa.
Espero que a gente consiga, sim, aquilo que você falou, a gente se encontrar de novo em breve no Bora. Tem umas outras ideias aí e a gente vai fazer. Ai, Dário, obrigada mesmo. Foi muito gostoso esse papo com você. E estamos aí, quando precisar, tá? Obrigada mesmo pelo convite. Pessoal, conversamos hoje, então, com Daniela Ximenes, a gestora de marketing da Nissin Foods, a oportunidade de entender um pouco mais sobre essa empresa que não para, né, um vulcão de ideias que não para de trazer coisas novas, inusitadas, adorei inusitado, né, coisas novas, inusitadas e, acima de tudo, relevantes, né, para o segmento alimentício do Brasil. Um grande abraço e, de novo, como eu falei, a gente tem lá no Bora, vai lá no canal, curte, compartilha essa experiência, essa conversa com a Dani, com todas as outras. A gente tem lá, por exemplo, Coca, Unimed, Claro, a Toyota, Vivo, 99, Intel, Tinder, que está vindo aí em breve, vem na mesma temporada do que a Dani, Tinder, por exemplo, e várias outras pessoas, inclusive professores de fora. Eu já gravei com o Tim Hawkins, já gravei com o David Ecker, já gravei com o Kotler, em todos eles na sequência, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo Bora.